Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. O Repórter Esso foi o maior informativo, o maior noticioso do mundo. Em 1935, criou-se o Repórter Esso primeiro nos Estados Unidos. Em seguida, o Repórter Esso foi para vários países da América Latina, simultaneamente também com ênfase na Voz da América, que era outro fator decisivo de neutralização daquela força que a Rádio Berlim exercia sobre os países da América Latina. E o Repórter Esso foi lançado quase que simultaneamente na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela, na América Central também, Panamá, Honduras, enfim, quase todos os países da América Latina foram brindados, vamos dizer assim, com aquilo que era importante para o governo americano de ter uma cunha em cada país através do campo da comunicação. Ele tinha uma norma na sua feitura, tinha como é que se diz? Um manual que tinha que ser rígido, seguido. Ele não tinha parte pria, ele não opinava, ele se limitava a dar notícia. E o que ele criou foi uma revolução no radiojornalismo, porque ele criou o lead, ele criou a pontualidade, ele criou a objetividade, ele criou a notícia concisa, precisa, impactante, com a emoção que o locutor sabia transmitir a cada notícia, dando a impressão, sobretudo no tempo da Segunda Guerra Mundial, que o locutor estava no fronte dos acontecimentos, tal a emoção que ele repassava para o público ouvinte. Porque antigamente tudo que se saía em rádio era apenas o jornal, recortava-se o jornal impresso para se ler no rádio. O Repórter Esso criou isso. Ele tinha uma equipe de apuração. Então, às vezes, ele se sobrepunha. Às vezes, ele estava acima dos jornais no imediatismo e no furo da notícia. O Repórter Esso se tornou uma febre nacional. Em todas as praças do interior do Brasil, as pessoas se reuniam naqueles horários tradicionais do Repórter Esso, 8, 12h55, 18h30, 20, 25, 22h05, para ouvir as notícias do Repórter Esso. Eu diria a você que o Repórter Esso tinha mais credibilidade do que tem hoje o Jornal Nacional. Pode parecer brincadeira, mas era uma realidade. Porque os informativos das outras emissoras de rádio, quando eram ouvidos, eles não tinham aquela força, aquela autenticidade, aquele poder de convencimento. Será que esta que é a verdade ou a verdade virá com o Repórter Esso? Então, todo o público ouvia o Repórter Esso para dizer, bom, agora sim, o Repórter Esso deu, é verdade. Nunca houve nenhum tipo de contestação ao Repórter Esso por parte do ouvinte. Quer dizer, o ouvinte ouvia o Repórter Esso e acreditava no Repórter Esso. Coisa, por exemplo, que hoje não acontece com os jornais de televisão. O rádio é muito vibrante, né? Eu, por exemplo, não gosto de televisão e adoro rádio. Então eu sou muito da geração do rádio. E para mim o rádio é extraordinário, né? Essa vibração a qual você se refere, para mim no rádio, ela existe. Na televisão não. Na televisão é uma coisa fria, tecnológica, metódica. Já o rádio, muitas vezes a voz do apresentador, do locutor, né, consegue transmitir uma emoção que eu não vejo, por exemplo, nos apresentadores de televisão. William Bonner não amarra nem o cadastro do sapato de Heron Domingues. Eu me lembro muito de querer participar desse meio, né, das comunicações, em função de ouvir o Repórter Esso na voz vibrante de Heron Domingues, apresentador do Repórter Esso não mais importante, mas o mais identificado com o Repórter Esso, e que anunciou, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Parece que cada redator já estava
já estava tão habituado que ele automatizava a feitura, a redação dos textos das notícias na medida que elas vinham apuradas e enquadrava naquele tempo que seria o tempo justo de formulação dos 5 minutos que eram regulamentares do Repórter S. Tem uma característica do Repórter S que eu preciso assinalar. Era muito bem redigido o texto do Repórter S. Os repórteres, os apuradores eram de extraordinária qualidade, os apresentadores eram a grife. Mas por trás do apresentador tem o bom texto e o bom repórter. O Heron foi o maior locutor de jornalismo que eu vi na minha vida e eu vi. E depois na televisão foi também o melhor apresentador. O Heron sabia tudo da notícia. O Heron, uma vez, ele estava fazendo na Rádio Nacional, eu entrei, ele não estava na Rádio Nacional ainda, e ele estava fazendo uma retrospectiva do ano. Então ele não gostou de todo aquele apanhado de notícias do plano internacional, jogou o script para o lado e começou a fazer tudo, falando tudo. Tinha tudo na cabeça. Era um gênio da notícia. Foi uma perda, esse homem deveria estar na televisão, ele sim, fazendo Jornal Nacional, fazendo o que ele quisesse fazer em termos de notícia. Que hoje você vê dentro da televisão, às vezes o despreparo de alguns. Teleprompter não funciona, dá um piripaco qualquer, o cara fica todo tonto, não sabe o que vai dizer. Quantas vezes já assistiu isso? E os grandes nomes da televisão, do telejornalismo, eles não têm ainda preparo para isso. E o Heron tinha tudo. Quando terminou a Guerra Mundial, foi um grande acontecimento que o Repórter S fez, reportou a Guerra Mundial toda durante o seu transcurso e após o seu término, e aconteceu de uma rádio, a Rádio Tupi, se antecipar ao Repórter S. E isso produziu uma indignação de todos aqueles fãs do Repórter S, porque eles não aceitavam que o Repórter S, que tinha o rótulo de o primeiro a dar as últimas, não é isso? Como é que ele poderia ser superado por um concorrente que não tinha a sua altura, a sua envergadura, tá certo? Então, o povo se aglomerou no edifício sede de à noite, na Praça Mauá, para protestar contra a omissão do Repórter S, que se deixou superar por uma emissora concorrente. Então, o que aconteceu? Essa mensagem que foi irradiada pela Rádio Tupi, dando o fim da Guerra Mundial, ela foi desmentida porque o fim aconteceu uma semana depois. E isso resgatou a emoção de todas aquelas pessoas que ouviam e admiravam o Repórter S. E aí sim, o Repórter S deu com toda a ênfase, foi o Heron Domingues, foi o primeiro locutor, o segundo locutor, e deu término da Segunda Guerra Mundial, que foi uma das grandes páginas gloriosas do Repórter S, que fez toda a cobertura desse evento. Atenção, atenção, informa o Repórter S em edição extraordinária. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial. A nação, o povo, o mundo respira aliviado. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Olha, a Morta Camargo foi impactante pelo que ela foi, né? Ela foi uma portuguesinha brasileira, não é? Que assumiu a identidade do nosso país, não é isso? Como terra que ela amou, que ela fazia questão de mencionar, e ela teve aquela sorte, depois de ela garimpar no rádio carioca aqui, teve algum destaque, mas não o suficiente para justificar o seu talento. Ela tinha um talento tão grande que teria que extrapolar cedo ou tarde as fronteiras do nosso país, e ela teve a sorte de ser levada para lá, e lá se tornou estrela, sendo a mulher mais bem paga dos Estados Unidos na época desse show business, não é? Então, quando ela morreu, morreu um pedaço do Brasil também. Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repórter S, 24 de agosto de 1954, em edição extraordinária. Aqui fala o Repórter S. Conhecem-se agora mais alguns pormenores da morte do senhor Getúlio Vargas, que se suicidou esta manhã, às 8 horas e 26 minutos, em seus aposentos no Palácio do Catete, com um tiro no coração. E entre outras, a Guerra da Coreia, a morte de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, não é? Então, uma série de grandes notícias que marcaram o Repórter S. A decretação do AI-5. Quando, em 1968, eu, então ainda jovem, porque pasmem vocês, eu já fui jovem, né? Em 1968,
eu ouvi a notícia da decretação do AI-5, do Ato Institucional número 5, que estabeleceu o autoritarismo total e absoluto, sem disfarces no Brasil. A notícia foi muito impactante para mim. O Repórter Esso, infelizmente, ao terminar e por várias razões, determinaram o seu cancelamento no país. Naturalmente, depois do desgaste que o próprio meio rádio sofreu com o advento da televisão e com o desmembramento da emissora de FM que se desacoplou da AM e passou a ter uma programação própria com segmento e aí sensibilizando a juventude através da música, mas sem a informação compromissada. Depois que a televisão começou a crescer, começou a somar muita audiência e o FM também começou a transmitir a sua programação, o rádio AM caiu. Tendo caído, isso levou os responsáveis pelo Repórter Esso a admitirem a possibilidade de cancelar o noticioso no Brasil inteiro, porque era um custo alto também para a sua produção, porque não era a emissora de rádio que produzia as notícias, era a United Press International. Então, o patrocinador tinha que pagar a produção da United Press, tinha que pagar a locução, todos os talentos que interferiam na feitura do Repórter Esso. E por isso era muito caro. E sendo muito caro, você tem que analisar custo e benefício. A Esso entendeu que já naquela altura o benefício era inferior ao custo. E choveram telefonemas quando eu acabei de ler a última edição do Repórter Esso e ela realmente foi para mim consagradora e me... Sabe que engraçado? O locutor de notícias, eu dei muitas notícias ao longo da minha convivência com o Repórter Esso, mas eu sempre procurei dissimular, nunca me deixei trair pela emoção, o que é uma coisa difícil. Nesta última edição eu não aguentei e aí tive um choro convulsivo. Eu não cheguei nem a terminar a edição, o locutor do horário o assumiu, depois eu reocupei o microfone e concluí a edição do Repórter Esso. Que eu acho que o homem de imprensa, ele não pode ficar sempre se deixando trair pela emoção, chorar ou rir, ele tem que ser frio. O Repórter Esso me deixou emocionado a última edição, porque quando eu entrei no Repórter Esso, todos aqueles que eram responsáveis, tanto a gerência geral de propaganda da Esso e gerência geral de vendas, como a McCann Erickson, que era a grande agência de publicidade americana que foi responsável pela supervisão do Repórter Esso. Enfim, todos aqueles homens que compunham o staff da Esso brasileira de petróleo estavam presentes quando eu fui convidado para ser o sucessor do Heron Domingues, depois de vencer um concurso com 200 e tantos locutores que se apresentaram para tal função, para tal missão. Muito bem, então eu senti aquela pompa toda num determinado momento, tá? Quando eu comecei no Repórter Esso, quando o Repórter Esso foi irradiado, eles faziam páginas de jornais para celebrar cada aniversário do Repórter Esso. E no último momento, no sepultamento, quem estava com o esquife do Repórter Esso na mão era eu. Eu, um operador, um contra-regra, nenhum representante, nem da Esso, nem da McCann, e aquilo me deixou emocionado, entristecido. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente nos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 41, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas. 4 anos depois, o Repórter Esso deu a notícia da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. I gotta get count of you, come back you go, my friend, got it now you. Isso é uma mistura de inglês e japonês. Pô, para de me sacanear.